Boa noite, boa noite, boa noite. A alegria do reencontro em mais um momento com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje, 243, capítulo 3, Perspectivas Novas. E mais uma vez, com participação da nossa querida Ana, que é de New York, São Paulo City. Do outro lado da divisa de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Seja bem-vinda, Olá, Verônica. Sejam bem-vindos todos os internautas que estão participando conosco. Se é a primeira vez que você assiste um encontro nosso, ajude-nos a chegar a um número maior de pessoas se gostar do conteúdo. Como é que eu faço, Falcone? É muito fácil. Você pode, assistindo, clicar no sininho, dar um joinha, que é curtir. Você pode, lá em cima tem uma seta, pode compartilhar com outras pessoas que você sabe que gostam de conteúdos semelhantes a esse e pode deixar o seu comentário. Se não quiser escrever nada diferente, só colocar o seu nome, a cidade de onde você está e, se quiser, coloca a instituição que você frequenta. Um número muito grande de pessoas é daqui de Juiz de Fora e da região, mas tem pessoas de vários pontos. Esteja você assistindo neste momento, dia 2 de outubro, às 20 horas, ou que venha assistir a posteriori. Quando você faz isso, o algoritmo da plataforma do YouTube reconhece que o conteúdo é pertinente e oferece não só para quem está inscrito, como para um número maior de pessoas. Então, clica, compartilha, comenta, assina o canal. Para aqueles que já são habituês, sejam todos muito bem-vindos. Ana, lê a mensagem para nós e depois a Verônica faz a prece fazendo favor. Mensagem 243, do livro Minutos de Sabedoria. Não se deixe derrotar em situação alguma. A derrota depende de nós, tanto quanto a vitória. Entretanto, a pior derrota é a de quem desanima. Perder nem sempre é ser derrotado, mas o desânimo estraga totalmente a vida. Não desanime jamais. Siga à frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor, misericórdia, bondade e justiça, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro, onde visamos o aprendizado, o aprimoramento e as reflexões através das palavras do companheiro Manuel Filomeno de Miranda. Agradecidos estamos por esta oportunidade bendita que nos proporciona ampliar os nossos conhecimentos e, principalmente, alertar para que possamos seguir em caminhos mais tênues, menos tortuosos. Agradecemos também a Edivaldo Franco, onde quer que esteja, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, de horas e horas, trazendo para toda uma coletividade informações tão preciosas e que possamos, através dessas informações, aproveitá-las para a nossa reforma íntima e a nossa melhora pessoal. Rogando a Maria Santíssima que envolva esse planeta tão carente com o seu manto de amor, de luz e abraços afetuosos, para que possamos continuar a nossa jornada com passos firmes e fortes, rogando a Deus de amor e bondade que continue a nos envolver nas suas bênçãos. Agradecemos e rogamos a sua proteção para cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Oi, gente, tudo bom? Vamos nós lá mais uma vez aí, dar continuidade a esse livro. Agora as coisas vão começar a entrar propriamente dito, né? Vai pipocar. No capítulo das obsessões, do trabalho da mediunidade. Então vamos ler com bastante atenção e nos prepararmos também para o que vem pela frente, que vem coisa bem complexa aí. Ana, querida, suas palavras iniciais. Olá, pessoal, tudo bem? Estou de novo aqui no cafezinho com os meus amigos, né? Trocando umas ideias, uma delícia participar, um grande prazer, uma honra estar junto aqui, aprendendo com vocês e ajudando, né? Todo mundo que quiser aí aprender um pouquinho.
Excelente. Então, hoje é dia 2 de outubro, amanhã, dia 3 de outubro, aniversário de Allan Kardec. E se a minha matemática estiver funcionando por aqui, Verônica, 2025 menos 1804, Allan Kardec estaria amanhã completando 221 anos. Seria um adolescente, porque Matusalém dizem que viveu 600 anos, não é isso? Agora, eu acho que naquela época o ano era menor do que o de hoje. Ou então eles erraram na conta. Porque 600, já pensou? 600 anos, gente, num corpo de carne? Já morreu filho, neto, bisneto, tataraneto, tetraneto, e o cara tá parecendo aquele Highlander lá daquela série, o Guerreiro Imortal. Nossa Senhora! Eu começo lembrando também que eu esqueci, mas estou aqui hoje paramentado para justificar aí, ó. Dia 29 de setembro foi dia do paraquedista, ó. A camisa tá aí, ó. Veterano paraquedista. Viva a brigada de paraquedistas dentro do Exército Brasileiro. Mamma mia, mês que vem vão saltar de novo. E vamos em frente, torcendo para o paraquedas abrir, que se não abrir. Aí eu vou participar dos encontros do outro lado. Verônica, querida, é com você a fazer um retrospecto aí do encontro 242, que foi o capítulo 2, Ampliando Conhecimentos. Nesse capítulo, a obsessão se apresenta como um processo, vem Filomeno nos contando, e que tem a sua origem na consciência de culpa do indivíduo. Ele vai dar esse enfoque. E sendo a principal forma de terapia, a renovação moral e as ações edificantes de ambos os envolvidos neste processo. Nós até ressaltamos isso, que na doutrina espírita se trata tanto o obsessor quanto o obsidiado. E também é explicado, nessa ocasião, pelo Dr. Carneiro de Campos, que o tratamento espírita é holístico, atendendo corpo e espírito. E, por fim, é mencionada a obsessão em crianças, sendo esta com a sua origem no pretérito, porque o espírito que está recém-reencarnando ainda não tem débitos, então se sofre o processo obsessivo, a origem, a causa está no passado. E ele também ressalta que o tratamento, nesse caso, para crianças, é a bioenergia, que são os passes e a água fluidificada, como também, tão importante quanto, o amparo e o amor da família. E que esses recursos é que são eficientes para dar fim ao processo obsessivo. Lembrando as obras de Filomeno e de Manuel Filomeno e do André Luiz, lembrando o livro da Sueli, Obsessão e Desobsessão, e tantas outras obras importantes, o livro Desobsessão de André Luiz, e etc. Lembrando o Conduta Espírita, que vai falar lá a conduta do médium espírita e etc. Nós vamos lembrar que quando surge um caso de obsessão na família, afeta todo o conjunto familiar, e muitas vezes os demais membros da família têm responsabilidade direta ou indireta com aquilo. Pode ser que tenha responsabilidade dessa encarnação. Não fazem orações na família, não tem um ambiente espiritual, não tem um nível de religiosidade, e às vezes problemas que vêm, desafios que vêm de outras reencarnações. É só ler o capítulo 5, quinto, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das aflições, e você vai ver ali que ninguém está, entre aspas, sofrendo por acaso. A pessoa só vai receber a visita de um oficial de justiça batendo na porta dela, entregando uma intimação para comparecer perante o juiz, se tiver pisado na bola juridicamente falando. A pessoa só vai passar por um processo de uma aflição, seja física, emocional, espiritual, obsessiva, se tiver cheques emitidos sem fundos no passado e não cobriu, dando um exemplo, usando uma metáfora. E qual de nós que não tem? Jesus diz, dentre vós, o que tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Então vamos trabalhar. Capítulo 3, 2 de outubro, perspectivas novas.
Começa o Filomeno. Dispunhamos-nos a sair, Petitinga e nós, quando o benfeitor chamou nominalmente o nobre trabalhador de Jesus e aproximou-se cordial. Tá certo, tá, né? Tá. Assim, depois que fui apresentado, já que ambos conheciam-se desde há muito tempo, ele indagou-me generoso. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? É perguntar se as formigas lava-pé tinham interesse em mim. Ontem eu sentei no formigueiro de formiga lava-pé, gente. Tô brincando, não tô falando a verdade. Tô cheio de calomba aqui, ó. Diz a Alice que eu tô doce demais. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? Atrai-lhe o assunto? Sim, respondi canhestro. Quer dizer, interesso-me muito por essa epidêmica alienação que avassala o mundo odierno. Petitinga, compreendendo a minha natural timidez, completou. O nosso Miranda, desde quando se encontrava reencarnado, dedicou-se à prática da desobsessão e ao estudo dessa afecção, dessa doença, espiritual. Desde que aqui chegou, há quase 50 anos, prossegue nas suas pesquisas e vem, de quando em quando, escrevendo para a Terra, qual repórter desencarnado, que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal, a fim de adverti-los e orientá-los sobre o tema, desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do Espiritismo a esse respeito. Assim sendo, propôs-me com gentileza, teria muito prazer em convidá-lo a participar conosco de algumas atividades dessa natureza, a iniciar-se amanhã à noite. Somos também estudiosos da alienação por obsessão, buscando penetrar a sua profundidade e multiplicidade de aspectos, que nos facultam os mais amplos e variados enfoques. Que me diz a respeito? Confesso, respondi interessado, que me será de inestimável e providencial valia, se puder participar de atividades e pesquisas dessa natureza, embora reconheça os meus limites intelectuais e técnicos diante dessa enfermidade vil, É interessante nesse pedacinho que a Ana leu, quando ele vai dizer ali que ele já está quase 50 anos no mundo espiritual estudando, o Filomeno desencarnou em 1942. Então, se fosse 50 anos completo, essa conversa ou esse assunto aí estaria acontecendo em 1992. Então, deve ter sido 91, quase 92, né? Porque ele falou quase 50 anos. E a primeira edição desse livro foi em 1996. Então, foi uma experiência do Filomeno bem próxima do momento que ele começou a psicografar, para poder passar essas informações para o Divaldo. Então, uma coisa assim, recente. Uma situação que ele traz assim na época acontecida, analisada, observada, e logo depois ele já estava ali fazendo esse trabalho de trazer para a gente essas informações. De repórter, Eu acho super interessante muito. Isso, deles colocarem, E a gente está sempre nessa interface, porque parece que é ali do ladinho. Nós estamos aqui, eles estão ali, e a gente está conversando, a formação está vindo, a gente faz perguntas, e assim vai. E um barato ele estudando, Porque o Filomeno está fazendo o terceiro, quarto doutorado aí. E o que tem de espírita preguiçoso, Ana, aquele negócio... Ai, que feio, Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que tem de gente com preguiça de ler. O Google já bagunçou a cabeça da turma que não quer estudar. Nossa, sem Agora vem a IA... para bagunçar um pouco mais. Não que não se possa usar essas ferramentas. Eu uso. Sim, eu uso. Também. Mas eu uso para completar conteúdo que eu já tenho. Não para aprender coisa que eu não sei. Porque eu sei lá se ela vai me dar explicação correta. Exato. Papel aceita tudo, internet também. Então, muita informação. Outro dia eu discuti com a Yá, porque eu pedi a ela uma reflexão de uma questão do Livro dos Espíritos. De professora. E ela falando comigo que a minha questão não estava certa. E eu falei para ela assim, eu estou com o livro na mão. É essa questão, sim. Adorei, Verônica. Bem de professor. Eu corro o risco de apanhar porque é duas mulheres contra um homem. Gente, olha só, é briga de mulher com mulher, porque a inteligência artificial não é o inteligência. A Verônica encarnada brigando com um protocolo de TI, de tecnologia da inteligência, que eu não sei se está encarnado ou desencarnado. Aí eu falei, eu estou com o livro na mão, sabe o que ele falou? A sua
a edição pode ser diferente, a questão está diferente. Eu falei, mas no livro dos Espíritos as questões não mudam. E aí começou. O bate-boca de comadre. A mulher brigando com a inteligência artificial. Mas é para ver se essa informação entrava no banco de dados dela, para ela não ficar falando que o livro dos Espíritos tem edições diferentes, que as questões bagunçam. Não é assim. A pessoa pergunta avulso e não confere. Exato. E olha só, eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, mas comprou do pescador lá que está vendendo peixe podre. Isso. É só para ilustrar o que você falou. A gente tem que ir para complementar, mas a gente tem que ter o nosso banco de dados para poder conferir com o que ela está nos dando, né? E aí ele continua. Muito bem, concluiu com um sorriso afável. Avisá-lo-ei com alguma antecedência qual a hora da partida, a fim de realizarmos a excursão à Terra com o objetivo específico de examinarmos o problema. Despedindo-se com amabilidade, deixou-nos a agradável expectativa do próximo encontro para o trabalho enfocado. E não podendo suptar o júbilo espontâneo, comentei com o amigo Petitinga. Ele estava eufórico com essa experiência, né? Até eu. Até eu. A experiência e o trato com os enfermos espirituais têm me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. A ação mental de um agente sobre outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar-lhe o campo perispiritual, abrindo brechas para a instalação de várias doenças ou a absorção de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Então, ele está registrando aqui para a gente que a maioria dos problemas e doenças das pessoas, sejam elas dos espíritos, né, encarnados ou não, são causados por influências mentais negativas. Quando uma pessoa não tem defesas, os pensamentos ruins de outra podem prejudicá-la, porque ela está na mesma sintonia. E com isso pode vir a gerar doenças ou outro tipo de dependências. E isso acontece de várias formas. Aí na sequência do parágrafo ele vai relatar que formas que isso pode vir a acontecer. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro, ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. Então, aqui nesse exemplo, ele vai falar de uma vampirização, que é uma ação de um sobre o outro, nas energias genésicas, né? Quando um dos parceiros suga a energia do outro. Não há uma troca, há apenas o sugar de um sobre o outro. E ele continua, a emissão da onda mental invejosa, cobiçosa, inamistosa, olha o cuidado que a gente tem que ter com a inveja, prende o emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. O agente não consegue desvincular-se da vítima e esta, aturdida ou enferma, desequilibrada ou desvitalizada, não logra recompor a paisagem íntima nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde, mostrando para a gente o perigo que é a inveja, o perigo que é a cobiça, que o pensamento de inveja, de cobiça, vai ligar as pessoas, e aquela pessoa, a uma pessoa que é o alvo da inveja ou da cobiça, né? E que isso pode tornar um tipo de obsessão, tanto de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para encarnado, das nossas relações, das nossas realidades aqui. Continua ele, quantos desencarnados pululam vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica, e a gente falou sobre isso no encontro passado, que são os espíritos desencarnados que podem ficar presos uns aos outros, desencarnado ou encarnado, sofrendo e ao mesmo tempo tornando-se também vítimas. E quantos outros que, sofrendo as exigências mentais dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar-se, tornam-se-lhes vítimas inermes, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam, né? Lembra aquela história de que matei por amor? Gente, não existe isso não.
Amar não faz com que mate ninguém. Amar é libertar. Se você não está bem com alguém e se dá liberdade, é melhor do que ficar preso numa situação que está trazendo infelicidade. Mas Então, tem uma outro que demonstração suicida por amor também. por amor também. Tem Olha o que só. mata e tem o que suicida. E tem o que mata e suicida. Se suicida. Nós tivemos agora o setembro aí amarelo, ó. Como é que faz? A minha filha tem um amigo que aconteceu isso. Eles estavam fazendo uma viagem na época do carnaval e mal chegaram na cidade, recebeu o telefonema que o pai havia matado a mãe e que depois havia se suicidado. O rapaz teve uma crise braba na hora e voltou correndo para Juiz de Fora. E era filho único. Então é uma situação muito, muito delicada mesmo, né? E ele continua dizendo que escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que lhes sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na Terra e, ora, tornaram-se-lhes fontes de tormentos inimagináveis. A gente já estudou Marquês de Sade. Né? Já vimos aí o que aconteceu. Então, a influência dessas obras de artistas, escritores que criam obras tanto com violência quanto com obscenidade podem ser atormentados pelos próprios pensamentos que eles criam para si mesmo, quanto aqueles pensamentos que são, através da literatura ou do tipo de arte, consumidos por outras pessoas. E ele já vai indo para o finalzinho dizendo: ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos que se utilizam de intermediários para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente e induzindo-os à agressão aos viajadores carnais, e teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre outro reencarnado. Então, são os obsessores aqui usando intermediários, usando outra pessoa como instrumento da perturbação naquele que ele quer atingir. São espíritos mal intencionados e que podem, né, controlar a mente, às vezes, não daquele que é o seu alvo, mas de uma outra pessoa para atingir o seu alvo. Então, certamente, outros aspectos existem sutis, quer dizer, ele deu alguns exemplos, mas está dizendo que existem mais, aguardando a penetração, análise e terapia correspondente. E então, esse parágrafo aqui, ele afirma que a obsessão e o sofrimento vão muito além daquilo que a gente conhece, e que essa interferência psíquica é a principal causa da grande parte dos males, trazendo um alerta para a gente muito importante. Tem dois comentários aí que a Verônica fez e que, para quem não acompanha, porque nós estamos no 10º livro, gente. 243, nós estamos no 10º livro de Filomeno. Nós já passamos. Primeiro foi eu e Mirinha. Aí depois nós convidamos o Bonjour. O Bonjour teve que sair, nós convidamos a Verônica. A Mirinha saiu, nós estamos com... a Ana já estava participando com a gente, o Alan vem daqui a pouco, eu estou convidando outras pessoas, meu irmão vai participar, o Vitor Hugo Menino vai participar. Então, se você também quiser participar, é só fazer contato com a gente. Pode fazer aqui embaixo pelos comentários: quero participar, sou da cidade tal, da instituição tal. A gente manda o capítulo com antecedência para você estudar. Qualquer dúvida faz contato e pergunta antes e tudo mais. Então, a Verônica fez referência ao Marquês de Sade. É de livro anterior que nós já estudamos. É só você entrar na playlist. Estamos estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda de trás para frente. Nós vamos chegar no primeiro livro dele daqui a algum tempo. E outra coisa do parágrafo anterior aí, que fala que usa uma pessoa, pensa bem. Um espírito é inimigo do Falcone. E aí não consegue atingir o Falcone, não porque ele seja santo, mas porque o Falcone está mantendo um certo padrão de equilíbrio. O que ele faz? Ataca um vizinho para ligar a música alta para me irritar. Que aí eu grito com o vizinho, entro em conflito com ele e pronto. Baixei o padrão vibratório, abri a brecha, o espírito que quer me prejudicar entra. Ou um filho, ou o cônjuge, ou um amigo. Quem joga sinuca sabe o que é isso. Chama-se tabela.
A mesa de sinuca está aqui. Eu jogo a bola lá, para ela bater lá, voltar e bater numa bola e cair na caçapa de cá. Por que eu estou jogando a bola para lá? Chama-se tabela. Então, a gente fala, usando uma metáfora, que é uma obsessão por tabela, certo? E lembrando também, para você preparar a sua água aí, por quê? Os nossos encontros, os amigos espirituais dizem que nós ligamos os nossos pensamentos, é como se estivéssemos sentados em volta de uma mesa, conversando. É mais um culto do Evangelho no lar. Aí eu vou parar com o meu negativo. Esse aqui é uma plataforma, o seu é outra plataforma. Esse aqui segue um protocolo. No lar, sozinho ou com outros membros da família, é outra situação. Calando-me por instantes, Petitinga concordou com a exposição e ainda acrescentou: comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição fincadas no solo são o seu passado espiritual. Em inglês chama-se ground, enraizamento. O tronco é a existência atual. Os galhos e as folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. E o semeador saiu a semear. Consulta a parábola do semeador. Anota aí. Né? Digno é o trabalhador do seu salário. Anota aí. Outra frase de Jesus. Que mais? Livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Continua ele então. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida, que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. Não adianta você ter reencarnado numa família mais equilibrada. Ah, meu pai é careta, minha mãe não sabe de nada. As duas aqui são professoras de sala de aula. Eu sou professor de palestra de curso, sou professor convidado na UFJF, sou professor convidado no Colégio Militar, mas eu não enfrento sala de aula de segunda a sexta. Quantos alunos a gente vê que falam: meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada. Jovens de 12, 13, 14, 15, 16 anos, meu avô está caduco. Respeitamos a opinião, não adianta ficar malhando em ferro frio, mas falar que o seu pai não sabe nada, que a sua mãe é careta, como é que fica? Somente por meio da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhe correrão por toda a estrutura, levando ao vigor e à florescência e à frutificação. Se as raízes estiverem em solo pobre, o tronco fenece, não vai ter nem fruto. Não vai nem chegar no fruto e na flor. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este será incompleto, frágil e a produção mirrada. Assim também somos nós, espíritos, em processo de crescimento. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes, e tudo dependerá das ações praticadas que correspondem pelas ocorrências em desdobramento. O nosso passado está influenciando no presente. O nosso presente está influenciando no futuro. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. Ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Eu tenho que ir para o consultório. E se o trânsito tiver como tem estado, engarrafado, eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que ir. E aí começa o mimimi. O amanhã não chegou e eu já estou aqui esquentando a cabeça no dia de hoje com o que pode ou não vir a acontecer. No exemplo da árvore, com a presença da erva parasita sugando-lhe a seiva ou insetos daninhos que exploram a morte por exaustão, é inevitável. Tem uma planta, gente, que chama erva de passarinho. Ela dá uma semente que é saborosa para os pássaros. Eles vão lá e comem. Ou você, como bióloga, deve conhecer essa planta, né? Sim, bastante. Em frente à casa da Verônica tem uma árvore que está tão coberta que está tempo de cair. Aí o que acontece? O passarinho come aquilo,
bate asa e voa na outra árvore. Chega lá, ele defeca. O cocô dele já serve de cola. E cola adubo, semente, né, na outra árvore. O orvalho da madrugada, a chuva, a umidade da árvore estimula a semente a despertar. E ela começa a crescer. E o que a planta, toda planta quer? Espaço. Por quê? Da mesma forma que em cima das casas hoje colocam-se aquelas placas de captação solar, a planta precisa, cada folha, uma placa de captação solar, que capta a luz, decodifica em clorofila e gera todo o processo, indo até aquelas tabelas de Krebs, ciclo de Krebs, que quando a gente começa a estudar aquilo, ou fica doido, ou fica mais doido se já é doido. Eu. É ou não é, Ana? Totalmente. A Verônica não deve ter estudado o ciclo de Krebs, não. Estudou? Acho que não, mas é pesado. A sua área de pedagogia não tem problema. Mas a gente que teve que passar por aquilo e explicar aquilo para o professor. Eu vou te contar, hein? Tem gente que desiste. Então, nós vamos ver que a erva daninha, ela faz isso na planta. Ela começa a competir com a planta mãe e mata a árvore, mata a vegetação. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo e, se não extirpadas com violência, logo advém a morte do receptor. Vamos ver isso aonde? Está aí uma nota, capítulo 19 do livro Loucura e Obsessão. A terapia dirigida ao paciente assemelha-se à providência junto à árvore explorada. Retirar o parasita, sustentar o tronco e cuidar da seiva. Ao ser humano, deve-se oferecer recurso a fim de que os plugs da fixação, as raízes, se desloquem das tomadas por falta de imantação e lentamente o agente estranho explorador devidamente esclarecido, qual o parasita vegetal da árvore podada, seja retirado sem maiores prejuízos para o hospedeiro. Fez uma pausa mais expressiva e continuou. Gente, um capítulo igual esse dá um seminário de 4 horas tranquilamente. Na mão da Ana, da Verônica ou minha. A gente numa sala de aula ou num momento, isso aqui dá um seminário. Então a gente tem que ler com atenção, reler, por isso é que os amigos espirituais recomendam reler o livro, assistir cada encontro várias vezes, para a gente poder captar. Quando as criaturas nos conscientizarmos dos resultados excelentes do equilíbrio mind, das ações nobres, da conversação edificante, em últimas palavras, da vivência e das diretrizes do Evangelho de Jesus, a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo, por total desnecessidade. Tem barata na sua casa, querido internauta. Quando você se conscientizar da importância de limpar, pegar um pedaço de plástico, colocar lá no ralo e colocar a plaquinha por cima, ou fechar aquela entrada, dedetizar em volta da casa, as baratas vão sumir. Encara as baratas como sendo a obsessão, como sendo formas pensamentos querendo infiltrar. Por isso, Mateus Fraga, mentor da FEAC, diz: não existe evolução sem higiene. Quantos banhos você toma por semana? Quantas vezes você escova os dentes? Esquecemos na hora que liga a televisão, pornografia. Na hora que pega o celular, passa, lixo. Mesmo que não seja pornografia, mas é um conteúdo que não acrescenta nada. É PT, perda de tempo. Temos que ter cuidado com isso. Enquanto houver predomínio na natureza humana dos baixos níveis de conduta, das aspirações brutalizadoras, o intercâmbio desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexões na saúde física. Enquanto eu não manter a minha casa limpa, vai ter ratinho, vai ter camundongo, vai ter teia de aranha, vai ter barata para todo lado. A mente que se fixa sobre outra, sendo portadora de carga predominante, sobrepor-se-á passando ao comando. Vamos para a física.
Quando um corpo aproxima do outro, há entre eles uma troca de energia, e a energia sempre flui com mais intensidade do que tem maior potencial para o que tem menor potencial. Você pega um prego e pega um magneto, aproxima. É o magneto que pula no prego ou é o prego que pula no magneto? O magneto tem um campo de força que atrai o prego porque é metal ferruginoso. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou a destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outro caso, os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação, atacando o órgão correspondente, contaminando com a mesma doença. Eu me recordo como se fosse hoje uma senhora que era esposa de um prefeito da região lá onde eu nasci, Astolfo Dutra, começou a definhar com todos os sintomas de tuberculose. Com todos os sintomas de tuberculose. Meu tio Arthur era médico, não acreditava nessas coisas de espiritismo, deu todos os remédios e tratamentos e ela não mudou. Fez os exames de sangue, na época fazia um exame, como é que chamava? Um retratinho, abiografia. Abiografia. Quem lembra? A Ana nem sabe o que é abiografia. Eu lembro. Era um raio-x, Ana, do tamanho de um retrato 3x4. Depois você põe aí no Google Imagens. Abiografia. Abiografia. Tá? Teve uma época que pedia, até exigia isso para fazer matrícula em escola. Olha! Olhava na direção do sol e o médico, por ali, via se haviam cavernas no aparelho respiratório, aquelas cavernas que o vírus da tuberculose, o TK, desencadeia. Onde é que eu fui? Jesus! Aí o tio Arthur, ele era casado com a irmã do meu pai, virou para o prefeito da cidade e falou assim, eu não acredito nessas coisas, mas isso é sobrenatural. Eu, se fosse você, procurava um macumbeiro. O prefeito era irmão de maçonaria do Matheus Fraga. Quem que ele foi conversar? Com o Matheus Fraga. Matheus Fraga tinha, na fazenda Paraupeba, eu cheguei lá com 14 anos, fiquei até os 23 quando ele desencarnou. Matheus tinha um grupo, uma reunião mediúnica com médios de efeitos físicos, era uma coisa do outro mundo. Muito bem, eu estava na reunião, eu tinha uns 15 anos, e chega o prefeito com a esposa, toda combalida. Na hora que Matheus, você chegava na fila, ele punha a mão na sua cabeça e dizia, seu nome e cidade. Você falava Ana Cristina Bondioli, São Paulo. Pronto, só isso. O médium vidente começava a falar. Tem isso. Quando colocou a mão na cabeça da mulher, seu nome e cidade. O marido falou por ela, de tão fraca que ela estava. Acabou de falar, a médium vidente, a Helena, vira e fala assim, tem um espírito tuberculoso atrás dela, está sugando as forças dela. A médium vidente que falou isso tinha 4º ano primário. O Matheus Fraga tinha curso técnico de contabilidade, 2º grau. O resto dos médiuns na mesa, a maioria era 4º ano primário. Os amigos, Matheus faz o transporte do espírito que estava ligado à esposa do prefeito para um dos médiuns. E aí começa o trabalho de esclarecimento e ele diz que não que não largava. O mentor falou, ele não sai com uma situação. Tem que mudar o ambiente da família. Aí o Matheus prescreveu, oração, passe magnético em casa, limpa o ambiente da casa, desliga a televisão, para com as brigas, traz a família toda, traz os filhos, traz todo mundo. Quarta-feira da semana que vem, repetiu. A mulher já voltou, ela que falou o nome dela. Com algumas sessões, e veio. Aí o pai, era daqueles tempos que o pai falava, e os filhos obedeciam, né? Mas isso tem 50 e tantos anos. Moral da história, a mulher ficou curada. Aí leva ela no tio Arthur de novo. Faz a abiografia, tá tudo limpo, como estava antes, minha mulher estava limpa. Ele falou com o prefeito, tá vendo?
Eu falei que eu não acredito, mas que esses negócios... Qual macumbeiro que você levou? Não, não levei macumbeiro nenhum, não. Levei lá no Matheus Fraga. Pronto, na fazenda Paraupeba. Então são essas coisas aí. Nos inúmeros atendimentos terapêuticos realizados por Jesus, encontramos esse tipo de ação perniciosa. E os narradores evangélicos expressam que ele destravou a língua, que ele abriu os olhos fechados, que os ouvidos desenovelou e as pernas impedidas liberou da constrição dominadora das forças que subjugavam os doentes e os infelicitavam. Anota aí, pesquisa, a cura da sogra de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro andava assim, ó, curvada para frente. E Pedro, é claro, falou: mestre, ela é minha sogra, se só puder levar, ela leva, mas se não puder, conserta. Aí já é o Falcone falando. Jesus achou por bem consertar e falou: espírito doente, sai da sogra do Pedro. O espírito saiu e ela voltou. Quando ela foi no mercado, que todo mundo só via ela passando dobrada, e estava curada. O que foi? Pronto, aí vocês leem lá tudo direitinho. Vamos em frente, gente, senão a gente começa a falar e vira palestra. De fato, intervim. Allan Kardec, ao estudar a obsessão no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, comenta a experiência de um homem, a quem os adversários desencarnados, com o objetivo de ridicularizarem, agarravam-no pelos jarretes, obrigando-o a ajoelhar-se diante de jovens senhoritas, e ele não se podia furtar à situação vexatória. Aí, gente, eu fui lá fazer minha lição de casa, né, no Livro dos Médiuns, do capítulo 23. Né? E a gente vê que ele fala sobre a obsessão e descreve bem direitinho as três tipos de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. E que nesse caso desse menino aí que era subjugado pelos espíritos a ficar de joelho na frente das meninas, ele sofria uma subjugação, que, segundo lá está descrito, uma paralisação da vontade dele. Né? Então ele fazia... sem conseguir ter controle sobre a sua vontade, né? Ele aparecia na frente de uma moça e os espíritos simplesmente controlavam como se ele fosse um marionete. E colocavam de joelho, né? Uma coisa terrível, né? Uma situação bem humilhante. Bom, quando na Terra conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea provocada pela interferência de inimigos desencarnados. As úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral têm procedência nessa terrível contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensam o ritmo celular funcional, provocando-lhes degenerescência. Concluímos, obtemperou o companheiro, quanto à excelência da terapia preventiva, mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso, da harmonia e do bem geral, que mantém a dinâmica do equilíbrio, irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados. O indivíduo, pois, é responsável próximo ou remoto por tudo quanto lhe sucede. Conforme aspira, delineia, e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Quando nos despedimos e fiquei a sós, pus-me a reflexionar a respeito das perspectivas novas ora em delineamento. E coloca a gente também para reflexionar, né? Eu acho muito interessante essa ligação com os capítulos anteriores, que é a história de que a gente só consegue tratar um indivíduo de maneira holística, né? Se a gente olhar para o todo. Né? Então, se não tem saúde moral, como vai ficar a saúde material? Né? Se não tem autoconhecimento, se não, como disse Jesus, né, orai e vigiai, como que vai manter a saúde do corpo? Só para reforçar, quando eu falei do Marquês de Sade, o livro é Sexo e Obsessão, se alguém quiser olhar lá, né, para poder ver. E ele continua dizendo: a visão holística da saúde, considerei mentalmente, possui grande abrangência de temas, nessa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar. Constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos do conhecimento, contribuindo para a harmonia. O efeito mais imediato não deve ser o único a receber consideração e interrupção, pelo fato de ser, de alguma forma, possível consequência de outros fatores que permanecem ocultos.
O terapeuta alarga, então, os seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos que se ampliam desde as experiências psicológicas às psicobiofísicas, aos acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos. Assim, tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem e não apenas um saneador de consequências, mostrando mais uma vez essa capacidade geral e holística do ser que deve ser tratado para que se consiga esse equilíbrio. Sem o conhecimento do espiritismo, difícil lhe será distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese. O preconceito ancestral que separava a física da metafísica esfacelou-se. A medicina das terapias alternativas e das doutrinas psíquicas em geral, e da espírita em particular, cede lugar a um perfeito entrelaçamento para a identificação correta do homem e suas necessidades, assim como dos melhores processos para a sua promoção, o seu equilíbrio humano, espiritual e social. Então, quando ele fala que dessa separação, é porque a física, né, é a ciência, é a medicina, é o corpo. O metafísico já é o espírito e já é a mente. Então, que na atualidade, igual ele está falando aqui, já não faz mais sentido essa divisão, porque o ser é único. Então, essa barreira que antes era um preconceito tende a não existir mais, aí se dissipando com o passar do tempo. Por quê? Porque tudo está conectado. Não é? Tudo está conectado. Não é uma coisa isolada da outra. Então, a medicina moderna, com as terapias alternativas, aliada às doutrinas espirituais, como o espiritismo, estão se unindo e a gente já está vendo isso, que a ciência já está avançando num campo que antes ela não aceitava pisar, né? Então, existem muitas pesquisas. Fora, já falamos isso antes, na nossa Universidade Federal, através do Dr. Alexander Moreira e um corpo de outros professores que ele tem formado com mestrados, doutorados e tudo mais. Ele e a esposa dele, a Angélica, fazem um trabalho muito interessante no NUPES, Núcleo Universitário de Pesquisas, Pesquisas Espirituais e Sociais. E, vindo para... Você tem acesso a isso tudo, tem tudo isso documentado com protocolos científicos. Muito bem. E tem na minha área aqui, a medicina tradicional chinesa, tem um fato que, um procedimento que é muito conhecido no Brasil para quem gosta de coisas no campo da meditação, do Oriente e tudo, que é o Tai Chi Chuan. Escreve Tai, T-A-I, C-H-I, Chuan. Mas a pronúncia certa é Tai Chi Chuan. Tai significa corpo, Chuan, espírito ou mente, para quem não acredita em reencarnação ou espírito. E o Chi? O Chi é energia. É a energia que vitaliza. Para nós é o perispírito. É o elemento intermediário. Corpo físico, Tai. Corpo ser espiritual, Chuan. Chi, a energia intermediária. Não adianta ter a usina de força lá hidroelétrica se não tiver os fios condutores e não tiver os transformadores nos postes ao longo da cidade. É toda para a lâmpada acender, para o computador funcionar, eu faço aqui, ó. Peraí, estou longe. Olha o meu rosto, ó. Escureceu. Para a lâmpada acender, tem todo um circuito atrás. Para você abrir a torneira e sair água, não é a sua caixa d'água que fabrica água. Tem todo um processo até chegar no reservatório. E do reservatório não é o ponto final. Você tem que buscar a fonte de captação. Pode ser um poço artesiano, pode ser um riacho. E daí também não é o ponto inicial, tem que ir lá nos lençóis freáticos. E os lençóis freáticos são alimentados por quê?
Ana, se eu estiver falando bobagem de biologia, aí você me acorrege, como diz o outro, tá? Tá certinho. Os lençóis freáticos são alimentados por quê? Pela chuva. A chuva. E a chuva é o ponto final? Não, é a evaporação da água do lago. Gente, é um ciclo interminável. É um ciclo interminável. Conscientemente, nós administramos de 5 a 7% do que nos acontece. Quem é que está digerindo o alimento do café da manhã, do almoço, da janta de hoje? Isso tudo está sendo feito por PA, piloto automático, que está ligado a esse Tai Chi Chuan, a essa corrente que ele colocou aí, raiz, tronco, galhos, frutos e folhas, flores e frutos. Seu avô que desencarnou, sua bisavó que desencarnou, não foram para o céu, não. Ô, Falcone, você quer dizer que eles foram para o inferno? Nem para o inferno. Mudaram de vibe, como diz a meninada hoje, de vibração. Não existe morte. Lê Céu e Inferno de Allan Kardec, que completou 160 anos, dia 1º de agosto. Desconstrói toda aquela estrutura da teologia, de santinho, de anjinho voando, de demônio com chifre, com garfo, com rabo. Aquilo tudo foram imagens. Moisés não colocou lá no livro do Gênesis que Deus criou o mundo em 7 dias? Aí vem o estudo da geologia e mostra que a Terra tem 7 ciclos. Então, cada dia foi um ciclo da evolução. Ou a gente endoida estudando essas coisas, vai ter que pôr camisa de força, ou a gente tira as camisas de força que nós mesmos enrolamos nela em outras reencarnações. Haja amor. E isso, gente, nós conhecemos a ponta da ponta do iceberg. Imagina o que ainda está oculto. O que Jesus diz? Eu vos enviarei o Consolador prometido, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. João 14, 21 a 26. E ele vos lembrará tudo o que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Então, Verônica, olha aí, promoção, equilíbrio humano, espiritual e social. Eu quero a minha mãe. Tá achando que é moleza, que é facilidade, né? Rapadura é doce, mas não é macia, não. Se você enfiar o dente, quebra o dente. E ele finaliza o capítulo falando que não há dúvida a respeito das perspectivas em tela, que me eram muito agradáveis e convidativas, prenunciando-me expressivo enriquecimento interior. Nesse Comenos, olhei a terra próxima. O Filomeno é poeta. Ele sempre finaliza assim, ou começa assim, a paixão da mirinha. Paixão da mirinha. Olhei a terra próxima, envolta nas sombras da noite, diluídas pela luminosidade das estrelas, e deixei-me dominar por uma onda de gratidão à abençoada escola das almas, acolhedora e incompreendida, que esperava por nós. Gente, vamos aproveitar, se pudermos ficar na Terra, nesse processo da transição planetária, e continuar o nosso aprendizado e evolução aqui, ok. Se por esse ou por aquele motivo, pegar lá o caderninho, o espírito, não tem espírito seletor, é o nosso campo vibracional que vai nos permitir a seleção. E o nosso campo vibracional não estiver mais adequado à vibração nova do planeta, e nós formos levados para um mundo primitivo que está saindo da idade da pedra, para outros caminhos como a Terra já passou, que nós possamos ir na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como diziam os antigos, e possamos ser instrumentos da nossa evolução e da evolução dos outros. Doutrina espírita é responsabilidade.
Doutrina espírita é responsabilidade. Antes de começarmos o estudo, eu estava perguntando à Ana aqui se ela aproveita material que a Ana... Fala aí, Ana, como é que é a sua formação? Fala Eu aí. sou bióloga, mas eu dou aula de ensino de ciências, né, e de trabalhos de conclusão de curso na universidade. Eu perguntei a ela assim, você aproveita os slides de um ano para o outro? Você aproveita? Ela falou, mudo tudo e põe o superior dela de cabelo branco, porque cada ano pode ser a mesma matéria, mas ela dá uma roupagem nova. Então, quando nós estamos aqui estudando, comentando lê o capítulo, lê o trecho e fazemos pequenos comentários, nós estamos buscando colaborar os três um com o outro e colaborar com você, internauta, para que possa fazer uma releitura daquilo que o Filomeno está trazendo. Matheus Fraga diz, desculpe eu ficar repetindo Matheus Fraga toda hora, mas eu tenho que citar, né, da mesma forma que o Filomeno cita o Petitinga, guardadas as devidas proporções. Matheus é alguém que me orienta desde os 14 anos nessa encarnação. Antes encarnado e agora desencarnado. Ele diz o seguinte, que a nossa responsabilidade é muito grande porque ninguém consegue fugir de si mesmo. A Ana pode dizer assim, Verônica, fala com Falcone, não quero mais participar do grupo. A Verônica pode falar a mesma coisa, ou eu posso falar. E os outros continuam. Agora, como é que eu fujo de mim mesmo? A maior decepção do suicida, gente, o maior problema do suicida, é a decepção. Porque ele, quando acorda, toma consciência, ele vê que não resolveu o assunto que o levou a essa atitude e ainda vai ter que enfrentar consequências mais danosas. A Ana pesquisa vida. A Verônica, como professora em sala de aula, construía vidas. Além de instrutora, as duas são também educadoras pelo exemplo. Nós temos que pensar nisso. Toda hora nós estamos aprendendo e toda hora nós estamos ensinando. Você assistiu nós estamos hoje no capítulo 3º. Você assistiu, Ana, o capítulo 2º e o 1º? Sim. Você viu a novidade que aconteceu aí no nosso estudo? No final? A novidade... Você viu a novidade que nós colocamos no final de cada no encontro do capítulo 1º, do capítulo 2º e do capítulo 1º? Eu não vi, eu não lembro, gente. Estou perdida. Sou uma má aluna. Nós agora temos um sujeito oculto e indeterminado. Não é a Valéria que chegou aqui agora, não. Gente oculta, né, só? Não é a Valéria, não. É um colaborador poético anônimo. Você não viu que nós terminamos o capítulo 1º e o 2º com poema, não? Não. Trovinhas. Trovinha? Eu acho que eu não cheguei nas trovinhas, então parei na oração. Não, mas foi antes da oração. Então nós vamos entrar agora no nosso colaborador poético anônimo. Anônimo. Com 10 trovas falando sobre o estudo de hoje, que é o Perspectivas Novas. E traz-nos o poeta o seguinte: o ser humano à Terra é ligado pelos fios invisíveis do passado. A mente e o corpo em sintonia ajudam a formar a nossa harmonia. A obsessão, doença sutil, contamina o espírito tão febril. É na alma que mora a ferida da interferência que agride a vida. O amor descontrolado, a paixão voraz, sugam a energia como ondas tenaz. E o que era chama, puro e vibrante, torna-se chama fria cortante. Como a árvore, que é o parasita sede, nosso espírito a obsessão recebe. Se não cortarmos a raiz do mal, nosso futuro será cada vez mais fatal. Quando a mente em trevas se embaraça,
a obsessão qual sombra não passa. A cura começa no equilíbrio interior, no cultivo da paz, no cultivo do amor. Os espíritos em sombras erram sem fim, sustentados pelos pensamentos de alguém assim, que ao perder-se em ódio ou nas paixões, alimentam-se de nossas vibrações. A cura é possível, sim, para o aflito, através do amor do bom espírito. É preciso agir com fé e sabedoria, e a obsessão desaparece em pura harmonia. O médico da alma, com visão holística, trata as raízes com arte e mística. Não só o corpo, mas a mente a curar. E assim com paz, o espírito a elevar. Cuidemos do ser, não apenas da dor. A obsessão é efeito de um mal interior. Quando o ser se equilibra, a vida se restabelece e a paz, então, a alma favorece. Olha para a terra com gratidão imensa. Em cada alma, uma lição, uma crença. A jornada é longa, mas rica de luz. Na escola das almas, a cura nos conduz. Então, fica aí a colaboração para refletirmos, além do que já trazemos do conteúdo do Manuel Filomeno de Miranda, a poesia, a música, a flor, a oração estão presentes nos momentos mais alegres e nos momentos mais delicados da nossa vida. E se o seu marido estivesse participando, você viu, falou em harmonia, falou em sintonia, falou em tudo. Então, a coisa é séria. Nos próximos 2 programas, nós teremos 2 novos convidados participando pela primeira vez. Aí, Ana, eu não vou ficar em desvantagem. Aí, Verônica, eu não vou ficar em desvantagem. Você fez isso de propósito. Em vez de 2 mulheres e um homem, o programa vai mudar de padrão. Eu não falei se para cima ou para baixo, vai depender do que acontecer. Nós vamos ter no dia 9 de outubro a participação de uma pessoa muito querida e da minha família sanguínea, e no dia 9/7 vai ser dia 16 de um filho adotivo que chegou na FEAC e adotou a FEAC como sua casa temporária, porque é cidadão do mundo, vai na hora que terminar o mestrado em Juiz de Fora, se não partir para o doutorado aqui, vai bater asas e voar como os pássaros atrás de mim aí, ó, rompendo a corrente. Aí a Verônica vai passar perto. Vou me preparar. Ali, ó, Verônica, me chama que eu te ajudo. Como é que vai ser? E depois ainda vem o outro que é o paulista. Ó, 3 programas. 3 programas. E você faz o favor de não vir no dia, não, tá? Não, vem sim. Vem sim. Senão ela vem para interferir, vai atrapalhar o equilíbrio, né? O Tai Chi Chuan vai. Gente, brincadeiras à parte, o Doutrina Espírita é responsabilidade. Por isso, os amigos espirituais nos convidam, depois do estudo, a reler o capítulo em questão, que é o 243, e lermos pelo menos 2, 3 vezes o próximo capítulo, que é Reflexões e Expectativas. Tá bom? Lembrem-se que isso é um presente do Filomeno para nós 3 que estamos aqui, 4 com a Valéria hoje, e é um presente para você, internauta. Uma reinterpretação desse conteúdo extraordinário. 9 livros encerrados, 10º livro começando. Então, aguardamos vocês no próximo capítulo, Reflexões e Expectativas. E lembre-se, você é a pessoa mais importante da nossa tarefa. Gostou do trabalho? Pega e compartilha. É os 3C. Clica, compartilha
e comenta, assina o canal, ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas, deixa seu comentário aqui embaixo, o algoritmo vai entender que o conteúdo é pertinente e levar a outras pessoas. Lembre-se do SOS Preces, telefone 3236, pediu Chaves para colocar aí na tela para você, 3236 1122. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o YouTube da FEAC, que é onde nós estamos aqui. Siga o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando. Siga o meu YouTube espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Então, queridos, vamos em frente. No meu Instagram você vai poder acompanhar o meu programa de rádio toda quarta-feira, das 11h30 ao meio-dia, onde eu falo de saúde, é o que interessa, o resto não tem pressa. É um trabalho social que eu faço. Em março, abril do ano que vem, eu completo 30 anos de rádio, trabalhando de graça, não ganho um centavo. Saio com chuva, com sol do meu consultório, vou para o estúdio da rádio, estou ao vivo dentro da emissora. Então venha participar desses projetos nobres, venha conhecer a nossa FEAC. Se você é trabalhador de instituição espírita e ainda está só no online, volta para a instituição espírita. A FEAC está saindo gente pelo ladrão. Mas Verônica e eu temos a gente fala na região e eu ainda falo fora de Juiz de Fora. A gente vê centros espíritas que ontem estava cheio e agora o pessoal está todo mundo em casa no computador, e centros espíritas que tinham 40, 50, 100, 200 pessoas, hoje com meia dúzia de gatos pingados. O problema não é do espiritismo, não. É do nosso comodismo. Desculpe eu estar falando essas coisas, mas é verdade, certo? Ana, suas palavras finais. Ai, gente, queria agradecer de novo o convite, uma delícia estar junto, e eu tô igual o Filomeno, super animada para começar a estudar mais. É tão legal. Ai, gente, que maravilha. Obrigada, gente. Verônica. Nós aqui agradecemos a companhia da Ana, né? O convite chega, ela tão solícita, aceitou. Então, que nós possamos ter esse encontro mais vezes e contamos também com os internautas para os próximos encontros. Tem muita coisa, não podemos dar spoiler não, mas vem muita coisa interessante pela frente. Como diz a meninada, Verônica, o bicho vai pegar. Vai, se vai. Valéria. Eu agradeço a todos por poder participar, né? Tendo em vista que foi pouquinho, mas foi ótimo aqui estar com vocês. Um prazer conhecer a Ana e prazer em rever a Verônica. Tá bom? Um beijo para todos. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Quer encerrar para nós, Ana? Vamos encerrar então. Agradecendo então a nosso amigo Mestre Jesus pelas bênçãos, pela bênção do aprendizado, que o conhecimento nos é tão, tão importante e que possamos caminhar em frente, sempre passinhos a passinhos, rumo à evolução espiritual, rumo à melhoria, sempre. Rogamos ao nosso Mestre que nos abençoe e siga nos protegendo nesse caminho na carne e que a gente possa sempre estar de olho no futuro espiritual. Que assim seja. Que assim seja. O nosso abraço para o Chaves, para a Jussara e para todos os trabalhadores da FEAC, de todas as instituições aqui representadas. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se não quiser escrever nada demais, coloca o seu nome, a cidade que você frequenta e se frequenta alguma instituição, qualquer instituição. Um grande abraço, um beijo, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.